Olá galera, estamos aqui para mais uma aula de biologia no nosso canal de aulas de biologia, né? A redundância, canal Ribamar Biologia, olha o nome biologia não sei quantas vezes. Nós iremos continuar falando sobre a composição química das células. Já falamos sobre a água e os sais minerais e agora iremos falar sobre as proteínas. Antes de iniciar a aula, peço a vocês que deem o like, se inscrevam no canal e compartilhem com os amigos. As proteínas, a gente pode voltar aqui lá naquela tabela do início da aula, na aula passada, olha só. As proteínas são a segunda substância mais abundante nos seres vivos. Cerca de 10 a 15% da nossa constituição é por proteínas. As proteínas, elas são a nossa expressão genética. O nosso fenótipo é expresso através de proteínas. Olha lá, são macromoléculas formadas por dezenas, centenas e até milhares de moléculas menores denominadas aminoácidos. Portanto, as proteínas são polímeros. O que é um polímero? Um polímero é uma substância grande e formado por outras substâncias menores e repetidas, iguais, que no caso são os aminoácidos. Olha só aqui, ó, o tanto de os aminoácidos ligando. Então, uma proteína é um polímero e o aminoácido é o monômero. Os monômeros associados formam os polímeros. Palavra muito utilizada, polímeros. No século XIX, alguns cientistas observaram algumas substâncias que coagulavam quando submetidas ao aquecimento, como a clara de ovo, né, e outras substâncias presentes no leite e no sangue. Essas substâncias eram constituídas por átomos de carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e enxofre. Em 1838, lá no século XIX, Gerardus Müller chamou essas substâncias de proteínas, que vem do grego proteios, primeiro, primitivo. Importância das proteínas. Elas são fundamentais para os seres vivos, inclusive para os vírus, que são acelulares, que muitos autores não os consideram como seres vivos. São as biomoléculas mais abundantes nos seres vivos. Olha, agora em atrás eu falei que era a molécula, a segunda classe de molécula mais abundante nos seres vivos. Mas aqui, quando fala em biomoléculas, são moléculas que estão apenas nos seres vivos. E a água, ela é encontrada, como a gente bem sabe, né, fora dos seres vivos também. Toda a expressão genética, o nosso fenótipo, é dada por meio de proteínas e atuam como mediadores de diversos processos orgânicos. A função das enzimas. Olha aqui, isso aqui é um modelo, né, o modelo do mosaico fluido da bicamada lipídica, da membrana plasmática. Observa aqui, ó, uma proteína, ó, o tanto de proteína. Proteína alfa-hélice, proteína de canal, que ela vai passar a substância aqui para dentro e para fora das células. Proteínas periféricas, proteínas integrais, glicoproteínas, que são proteínas associadas a carboidratos, proteínas globulares, enfim, elas estão presentes em todos os cantos dos seres vivos. Os aminoácidos, que são os monômeros que se formam as proteínas, olha só, são moléculas menores que se unem entre si formando as proteínas. Isso quer dizer que já foi falado anteriormente, os aminoácidos. E essa abreviação aqui, AA, são aminoácidos. São monômeros e as proteínas são polímeros. Eles são formados por carbono, nitrogênio, hidrogênio e oxigênio. Eles ficam unidos entre si de maneira característica, sendo que alguns aminoácidos também contêm enxofre. Olha só, o que eles apresentam aqui, ó? O carbono alfa, está aqui o carbono alfa, da qual estão ligados um átomo de hidrogênio, um grupo carboxilo, COH, olha aqui, e
um grupamento amino, o NH2, e a cadeia lateral, também chamada de radical. Observe que tem o carbono aqui, alfa, esse carbono central. O carbono, vocês estão vendo a aula de química também, né? De todo mundo, quem estuda para vestibulares, essas coisas, sabem que o carbono, ele faz 4 ligações. O carbono, ele faz 4 ligações, ele é tetravalente. Então, olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4 ligações. Esse é o esquema básico de um aminoácido. São encontrados 20 aminoácidos nas proteínas. São os aminoácidos mais comuns, né? Existem muitos outros menos comuns, porém os que são encontrados em organismos vivos, porém não como constituintes das proteínas. Eles, na maioria, são resíduos modificados após a síntese proteica. E aqui tem os símbolos dele e os nomes, ó. Glicina, alanina, leucina, valina, isoleucina, prolina, fenilalanina, serina, treonina, cisteína, tirosina, asparagina, glutamina, aspartato ou ácido aspartico, glutamato ou ácido glutâmico, arginina, lisina, histidina, triptofano e metionina. Só uma coisa interessante, todas as proteínas, elas começam a ser sintetizadas com o aminoácido metionina. A classificação, para estudos em nível médio, nós vamos classificar eles em nível médio, que é do ensino médio, né, que é o objetivo das nossas aulas. Eles são classificados como os naturais ou não essenciais e os essenciais. Diferença: os não essenciais são produzidos pelo próprio organismo e os essenciais o organismo não produz. Eles necessitam ser obtidos através da dieta. E aqui essa observação vai falar que esse fato de essenciais, não essenciais, é uma divisão simplesmente didática. Todos eles são essenciais, fundamentais para o nosso organismo. Aqui, ó, aqui em roxo estão os essenciais, que a gente obtém eles através da dieta. E aqui estão os não essenciais ou naturais, que o nosso próprio organismo, em azulzinho aqui, ó, que o nosso próprio organismo produz. Bom, os aminoácidos, eles ligam-se entre si através de ligações covalentes, denominadas ligações peptídicas. Vamos só lembrar, as ligações covalentes são aquelas em que ocorre compartilhamento entre elétrons. E esta ligação peptídica, ela ocorre, tomei uma água aqui, ela ocorre entre a extremidade carboxila de um aminoácido e a extremidade amina de outro aminoácido. Ó, o grupo carboxila em uma extremidade, no aminoácido 1, e aqui no aminoácido 2, a extremidade amina. A ligação covalente ocorre aqui, olha lá, a ligação peptídica. Ó, ligação peptídica é o nome dessa ligação covalente. Ocorre formando aqui uma molécula com 2 aminoácidos, que é chamado de dipeptídeo, já que tem 2 aminoácidos. E nessa ligação vai ocorrer a liberação de uma molécula de água, water, água. As ligações peptídicas formam substâncias denominadas peptídeos. Olha aqui, mais uma vez para a gente ver aqui, a extremidade carboxila, a extremidade amina de outro aminoácido, saída de água e a formação de um peptídeo. Os dipeptídeos possuem 2 aminoácidos, tripeptídeos, 3 aminoácidos, tetrapeptídeos, 4 aminoácidos, pentapeptídeos, 5 aminoácidos. Esses aqui, a partir daqui, também são chamados, de todos esses aqui, também podem ser chamados de oligopeptídeos. É uma definição muito comum em livros de ensino médio. Os polipeptídeos, são quando muitos aminoácidos ligam entre si, né? As proteínas podem ter milhares de resíduos de aminoácidos. E normalmente os polipeptídeos têm massas moleculares abaixo de 10.000 e as chamadas proteínas têm massas moleculares mais elevadas. Mais uma vez a ligação peptídica, a extremidade carboxila de um aminoácido ligando-se à extremidade amina de outro aminoácido, formando já uma cadeia aqui de 2
de 2 aminoácidos, né, um dipeptídeo, e a liberação de água. Funções das proteínas. São diversas as funções que as proteínas exercem em nosso organismo. Transporte, né? Transportam diversas substâncias, ó, aqui os exemplos, lipoproteína, né? É o caso do colesterol, hemoglobina, que transporta oxigênio. De reserva, aminoácidos essenciais para o desenvolvimento de animais, como a albumina e a caseína. Contração permite a movimentação das células musculares. Nós conseguimos movimentar os músculos graças a essas duas proteínas, actina e miosina. Função estrutural, ela participa da constituição de diversas estruturas. Ou exemplo de proteínas estruturais, o colágeno, né, que é presente na nossa pele, né, que à medida que a gente vai envelhecendo, vai perdendo a capacidade de produzir, vai envelhecendo, formando as rugas. A queratina, presente nas unhas e nos cabelos, né? Também tem função genética, ou seja, eles são constituintes dos cromossomos. Os cromossomos são formados por DNA e proteínas histonas, e também são nossa expressão genética, né? O fenótipo. Catalítica, acelera a velocidade das reações químicas, né? Que são as enzimas, é o caso da amilase, que presente aqui na nossa boca, na cavidade bucal, né, que hidrolisa, quebra as moléculas de amido. Hormonal, elas atuam como sinalizadores químicos, assim, a insulina, o glucagon, que trabalham na regulação da quantidade de carboidratos, de glicose no organismo, né, determinando se a pessoa tem ou não uma doença chamada diabetes. A adrenalina, né, que é um neurotransmissor. E no sistema de defesa, no caso aqui, são as imunoglobulinas, presentes no sangue, os nossos famosos anticorpos, né, que participam aí do nosso sistema imunológico. Classificação das proteínas. As proteínas, elas podem ser classificadas, vamos primeiro aqui, quanto à sua composição. Elas podem ser simples, conjugadas ou derivadas. As simples são constituídas única e apenas por aminoácidos. Albumina, queratina, imunoglobulina, estão aqui os exemplos. A imunoglobulina aqui, né? Aqui um colágeno. E as conjugadas, elas liberam por hidrólise outros componentes químicos em adição aos aminoácidos. A porção não formada por aminoácidos é o grupo prostético. Exemplo, as hemiproteínas, que é no caso das hemoglobinas. O grupo prostético, no caso, são os átomos de ferro que conferem, né, a coloração vermelha ao sangue. As hemoglobinas, elas estão nas moléculas, nas hemácias, né, transportando gás oxigênio. Glicoproteínas, que contêm carboidratos associados, e lipoproteínas, que contêm lipídios associados. Carboidratos são os açúcares, lipídios são as gorduras. E as derivadas, que não são encontradas na natureza e são conseguidas graças a processo de degradação de proteínas simples ou conjugadas. Aqui, exemplos, as proteoses e as petonas, mas isso em laboratório. Quanto à forma, elas podem ser globulares ou fibrosa. Nas globulares, normalmente têm formato esteroide, geralmente, né, são solúveis em água, e desempenham funções relacionadas à manutenção e regulação dos processos vitais, caso das enzimas e dos anticorpos. Já as fibrosas organizam-se em forma de fibras ou lâminas, e as cadeias de aminoácidos ficam dispostas paralelamente. Geralmente são pouco solúveis em água e desempenham função estrutural. Exemplo aqui, o colágeno na pele, né, e a queratina no cabelo. Aqui o modelo da proteína, a proteína fibrosa. A cachorra está latindo, que a aula é gravada em casa, não tem estúdio, né? A aula raiz, digamos assim, né? Então, desculpa aí o barulho da Penélope. Bom, arquitetura das proteínas. As proteínas apresentam-se de diferentes formas. Elas podem ter estrutura primária, que é uma sequência linear, né, de aminoácidos. Uma estrutura secundária, onde esse aqui é primária, secundária. Ela apresenta um primeiro nível de enrolamento helicoidal.
né, onde os aminoácidos encontram-se muito próximos entre si. Uma estrutura terciária, onde a cadeia polipeptídica encontra-se enrolada helicoidalmente. Ela dobra sobre si mesma. E a estrutura quaternária, que são constituídas por 2 ou mais cadeias polipeptídicas. É o caso das imunoglobulinas. Desnaturação proteica. As proteínas se desnaturam. O que é a desnaturação? É a alteração que ocorre na estrutura espacial das proteínas. Suas moléculas se desenrolam e modificam-se devido a alguns fatores. Olha aqui. Essa estrutura espacial, essa arquitetura proteica, ela vai ser quebrada quando ele é submetido devido a esses fatores: temperatura, pH, concentração de sais, polaridade do meio em que ela se encontra, solventes e radiações. Olha aqui, ela toda enrolada e desnaturada. Um exemplo claro aqui, a temperatura. Um exemplo claro é a clara do ovo. Olha só que interessante. Olha o trocadilho. O exemplo claro é a clara do ovo. Após, quando a gente vai fritar o ovo ou ferver, ela de líquido, ela passa para essa consistência sólida. Bom, e agora iremos falar sobre as enzimas. As enzimas são catalisadores biológicos, ou seja, aceleram a velocidade das reações químicas, mas sem se alterarem durante o processo. Geralmente são moléculas grandes que enrolam-se sobre si mesmas e de estrutura globular. Elas têm atuação específica, possuem um centro ativo enzimático que se encaixa a um substrato, a substância sobre a qual a enzima vai atuar. Depois que ocorre essa atuação, essa enzima continua intacta e ela continua no organismo para fazer mais o seu serviço, que é acelerar a velocidade das reações. A nomenclatura das enzimas normalmente utiliza o nome do substrato, né, mais o sufixo ase. O exemplo, quem quebra amido, amilase. Então vamos aqui. Existe um grupo de proteínas que não são formadas por aminoácidos. Né? Essa observação aqui é importante, né, que são as ribozimas, formadas por RNA. Esse grupo, essa informação é importante. Tem um grupo de enzimas que não são formadas por aminoácidos, igual as proteínas comuns. Elas são ribozimas, o nome delas, que são formadas por RNA. Vamos aqui, aqui a enzima mais o substrato. Esse aqui é o sítio ativo, né, aqui no substrato. Observe que a enzima ela se liga ao substrato. Aliás, aqui, desculpa, gente, eu fiz aqui tudo errado. Essa aqui é a enzima e esse aqui é o substrato. Aqui a gente pode ser um modelo clássico aqui, uma molécula a molécula de sacarase, que ela contém uma frutose e uma glicose. É o açúcar da cana-de-açúcar. E essa aqui é a enzima. Desconsidera aquilo que eu falei antes. Essa é a enzima e esse aqui é o substrato. Observe que ele se encaixa e a enzima quebra as moléculas para que o nosso organismo consiga absorver. Isso ocorre lá no intestino, na boca também já começa a acontecer isso, existem amilases na boca, né? Mas isso aqui principalmente lá, para que vá para a corrente sanguínea nossa separadamente a glicose e a frutose. Então a enzima continua. Então olha aqui, esse esquema aqui é que alguns livros chamam de chave-fechadura. Chave-fechadura. Por que esse nome chave-fechadura? Porque as enzimas, olha aqui, elas têm atuação específica. É como uma chave que só abre um tipo de porta. Se você pôr na outra porta, ela não abre. Então essa enzima específica, que é a sacarase, que vai quebrar a molécula de sacarose, ela só atua aqui na sacarose. Ela não vai atuar no amido lá na boca. Quem atua no amido lá na boca é a amilase. E assim, por isso se chama teoria da chave fechadura, porque cada enzima ela tem uma atuação em um substrato específico. Se a sacarase quebra a sacarose, ela não vai quebrar outra molécula, nem celulose, nem
nem amido, nem uma outra qualquer. Cofatores e coenzimas. Olha que interessante. São substâncias indispensáveis para a atuação de diversas enzimas. Os cofatores são íons metálicos. Quem são os íons metálicos? Aqueles elementos químicos que são metais, lá na tabela periódica. Olha aqui, ó, cobre, zinco, manganês, cobalto. E as coenzimas são substâncias orgânicas. As vitaminas, por exemplo, atuam como coenzimas ou como precursoras, né, de coenzimas. Olha aqui um cofator, olha aqui o cobalto 2+, atuando aqui, ele é indispensável para a atuação da enzima, a enzima fica ativa com a adição dele. E aqui uma coenzima, né, ela inativa, e aí ela aqui ativa, no caso das vitaminas. Fatores que inibem a atividade enzimática, a atividade das enzimas. pH, temperatura, quantidade de substrato. Essa inibição ela pode ser inespecífica, específica, reversível ou irreversível. Quando ela é inespecífica, o inibidor diminui a atividade de todas as enzimas. Quando ela é específica, o inibidor geralmente é alguma substância, né, ou alguma condição, um fator desse aqui. Ele diminui a atividade de uma enzima específica ou de um grupo de enzimas. Quando é reversível, ele diminui a atividade enzimática. Após a dissociação com o inibidor, a enzima volta com sua atividade. Já quando ela é irreversível, o inibidor se liga ao centro ativo da enzima. Se liga ao centro ativo, inibindo a sua ação. Olha só aqui um gráfico, esses gráficos são comuns em livros e provas, né? Olha só a temperatura, aqui a temperatura ótima para a enzima, aqui o gráfico da velocidade da reação com a temperatura em graus Celsius. Olha só aqui, é a temperatura ideal aqui, no caso, esse caso específico, quando está no topo aqui, ó. Aqui a concentração de substrato, observa que a velocidade da reação reage de forma diferente, ó, o substrato 1, substrato 2, substrato 3, aqui o substrato 4. pH, na escala de pH, existem enzimas que, igual a pepsina, atuam em meio ácido, pH de aproximadamente 2 no estômago. A tripsina atua em pH ligeiramente básico, olha aqui, aqui no caso do intestino, né? Esses gráficos aqui é bom a gente saber interpretar porque eles gostam de cair em prova. Aqui a velocidade, todos eles é da velocidade da reação. Aqui em função da temperatura, aqui em função da concentração de substrato e aqui em função do pH, né? Se é ácido ou básico. Bom, na próxima aula iremos falar sobre carboidratos e lipídios, né? E aqui a gente encerra a nossa aula sobre proteínas. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.